Olá, boas-vindas! Hoje nós vamos falar sobre o bloco E da escrituração fiscal digital. No bloco E nós temos a apuração do ICMS e também a apuração do IPI. A apuração do IPI nós não vamos estudar hoje. Eu vou deixar no material a parte relativa ao guia prático e vou me concentrar na apuração do ICMS. Como nós vemos aqui na figura, o registro 0001, o E001, é a abertura do bloco. Ele é o registro PAI, ele é o nível 1. Quer dizer que ele é o registro de maior hierarquia dentro desse bloco. Abaixo dele, nós vamos ter os registros de nível 2. Tá? Nós temos aqui o período de apuração do ICMS, período de apuração do ICMS, substituição tributária, e o período de apuração do FCP e do DIFAL, que é o Fundo de Combate à Pobreza e o diferencial de alíquota. Por que existem essas três apurações? São apurações de tributos, embora sejam do ICMS, há uma divisão aqui. Olhando aqui nosso desenho, nós temos o registro E001, que é a abertura do bloco, quer dizer que é aqui que você informa se o bloco há dados informados ou não. Logo abaixo, no nível de hierarquia 2, nós vamos ter as apurações, os períodos de apuração. Tá? Temos o E100 para a apuração do ICMS normal, o E200 para a apuração do ICMS-ST e o E300 para a apuração do DIFAL e do Fundo de Combate à Pobreza. Baixando mais o nível, que nesse E100, E200 e E300 eu informo o período de apuração. No E110, E210 e E310, eu informo efetivamente a apuração dos tributos. Agora vamos por partes, tá? Eu sei que muitos de vocês talvez estejam aprendendo ICMS agora, estão estudando com certeza a legislação do ICMS do estado do Amapá, então já têm algum conhecimento, estão vendo também um pouquinho de contabilidade tributária e auditoria. ICMS normal, tá? Então nós temos aqui o E100 e o E110. Sobre o E100 é o período de apuração. No E110 eu tenho as informações do ICMS apuração própria. Normalmente eu vou ter aqui o ICMS que é destacado no documento fiscal. Quando vocês olharem algum DANF, eu posso até colocar uma imagem de um DANF aqui, tá? Nesse campo estará informado do ICMS destacado ali, tá? No E210 nós teremos as informações, tá? No documento fiscal, quando tiver preenchido o campo do valor do ICMS-ST. Então, tá vendo que quando eu registro um documento, a informação de um campo vai para uma apuração de ICMS normal, e se nessa nota eu for substituto tributário, esse ICMS destacado ST vai para a apuração do ICMS ST. Vamos entrar um pouquinho agora na apuração do ICMS ST. Quem que está obrigado a informar a apuração do ICMS ST? Quem for substituto tributário. Em quais situações que um contribuinte é declarado como substituto tributário? Quando a lei lhe der essa responsabilidade tributária. Então, no caso do estado do Amapá, nós podemos ter contribuintes localizados no estado do Amapá que fazem operações como substitutos tributários. Imagina que nós temos uma indústria no Amapá, ele é um substituto tributário, tá? Por algum motivo, esse produto final deles é um produto de substituição tributária. Quando eles forem vender para uma distribuidora local, eles já vão recolher o ICMS e o ICMS-ST por toda a cadeia produtiva. Então, eles vão ter um documento deles que eles forem destacar para essa venda para o distribuidor, eles vão destacar o ICMS operação própria, esse ICMS operação própria vai para o nosso E110 e eles vão calcular o ICMS-ST. Como assim calcular o ICMS-ST? Dependendo da legislação, digamos que vai ter uma tabela de preços final, ou um MVA. Eles vão calcular, digamos, o produto saindo da indústria vale R$1, mas presume-se que a venda ao consumidor final seja a um valor de R$3. Então, nós aplicamos a alíquota do ICMS sobre R$3, deduzimos o ICMS da operação própria e nós temos aqui o ICMS-ST destacado do documento. Pessoal, perdoe qualquer erro, porque isso aqui é um exemplo bem resumido, tá? Então, esse valor aqui sobre R$1 vai para a apuração do E110 e o segundo valor, o valor do ICMS-ST calculado sobre uma base de cálculo presumida, numa venda ao consumidor, eventual venda ao consumidor final, vai para o E210. Então aqui nós temos a apuração do ICMS normal e a apuração do ICMS-ST.
Agora vamos para o segundo caso. Imagine agora que eu tenho uma empresa do estado de São Paulo que venda muitas mercadorias sujeitas à substituição tributária para o estado do Amapá. Se essa empresa de São Paulo não tem uma inscrição de substituto no estado do Amapá, cada vez que ele efetua uma venda, essa mercadoria tem que transitar com o ICMS pago, tá? Normalmente paga-se o ICMS nesses casos com uma GNRE, que é uma Guia de Recolhimento de Tributos Estaduais. Mas se essa empresa de São Paulo entrar em contato com o Estado do Amapá, com a Secretaria de Fazenda e abrir uma inscrição de substituto tributário, ele vai assumir certas responsabilidades, talvez até tenha que ter uma garantia, né? Colocar alguma fiança. Desta forma, ele vai poder mandar todas as mercadorias sem pagar à vista e ele vai recolher esse ICMS no calendário. Nesse caso, ele vai no estado de São Paulo, ele é um contribuinte de São Paulo, ele vai entregar a escrituração fiscal digital dele normalmente, preenchendo o E200, né, com uma UF lá igual a AP, tá? Esses dados serão entregues para o Ambiente Nacional. O Ambiente Nacional, o que ele faz? Ele pega o arquivo da FD e manda para a Cefaz São Paulo, integralmente. Mas ele separa certos dados, né? Como esse contribuinte declarou que houve operações com o estado do Amapá, ele vai mandar um pedaço do arquivo, os arquivos chamados OIE, vão mandar para o estado do Amapá. Então, com base nessas informações, o estado do Amapá vai cobrar os tributos, né, dessa empresa de São Paulo, já que ele tem uma inscrição de substituto tributário com o estado do Amapá. Lembrando que eu estou falando aqui é uma versão bem resumida dessa história toda. Agora nós temos lá a apuração do DIFAL e do FCP. Peço para vocês que não se confundam com o diferencial de alíquotas, né? Aquele que é uma operação interestadual entre contribuintes com esse daqui. Esse registro E300 foi criado justamente para essas aquisições, né, de produtos para consumidor final. Exemplo, eu tenho lá o nosso jovem, né, do estado do Amapá. Ele adquiriu uma placa de vídeo caríssima de um fornecedor lá de São Paulo. Ele é um consumidor final, pessoal, então não cabe substituição tributária. O estado de São Paulo, né, esse contribuinte de São Paulo, ele vai ter que mandar essa placa de vídeo, só que o estado de São Paulo vai ficar com a alíquota interestadual, que nesse caso é 7%, e o estado do Amapá fica com a diferença entre a alíquota interna menos a alíquota interestadual. Se essa empresa de São Paulo não tem uma inscrição de substituto tributário com o estado do Amapá, ele vai ter que fazer a mesma coisa, vai ter que fazer um pagamento, digamos, essa mercadoria já vai ter que transitar com o ICMS pago. Mas se ele tiver uma inscrição do substituto ou algo parecido, né, com o estado do Amapá, eu falo isso porque no estado do Mato Grosso do Sul nós criamos, né, essa figura da inscrição de substituto e a inscrição do DIFICOM. No Amapá eu não me atualizei com relação a isso, mas a maior parte dos estados, né, criam essa figura da inscrição de substituto, inclusive para o DIFICOM. Ainda mais porque na GIA, né, que é essa declaração que é mensal, que é entregue por vários estados ainda, é obrigatório em vários estados, se não me engano o estado do Amapá ainda o utiliza, e é pela GIA ST que é informada essas informações do DIFICOM. Mas vamos voltando. Então, se essa empresa de São Paulo não tem essa inscrição, o ICMS tem que ir pago. Mas se a empresa de São Paulo tiver essa inscrição de substituto tributário ou algo parecido com o estado do Amapá, ele pode recolher esse ICMS no calendário. Para isso, ele tem que informar também o E300. Então agora nós já tivemos uma visão geral das apurações do ICMS e eu vou abrir agora esses registros, né, principalmente da apuração do ICMS normal, e vou fazendo um paralelo com as outras apurações para vocês entenderem melhor o funcionamento. Vamos lá. Então aqui nós temos registros, né, nível hierárquico 2, os períodos de apuração. Nós temos aqui a apuração do ICMS normal, a apuração do ICMS-ST e a apuração do DIFICOM e do FECOMP. Nós vemos aí que no E100, né, ele é o mais diferente de todos porque ele não tem um UF, porque como se trata de apuração das operações próprias, não é necessário ter identificação da UF, da própria UF onde está escrito. Então nós temos aí a apuração, a data inicial, nós temos o registro E100. Então no E100 nós temos apenas 3 campos, né? A identificação do registro, a data inicial e a data final. O arquivo da FD pode ter vários E100, tá? Que muitas empresas, muitos estados ainda utilizam aquelas apurações quinzenais e apurações semanais do ICMS. Então é possível informar na FD uma apuração semanal. Lembrando que o arquivo é mensal
Então, eu posso ter subperíodos aqui se informados na escrituração fiscal digital. Com relação à apuração do ICMS-ST e do DIFICOM, nós temos um campo a mais, que é o F, que é a identificação. Quer dizer que se eu tiver 15 inscrições de substitutos tributários em vários estados, eu vou informar 15 apurações do ICMS-ST ou apuração do DIFICOM na minha escrituração fiscal digital. Lembrando que é uma correlação aqui do registro, se não me engano, o 0015. Mas todas essas informações estão no guia prático e estarão na apostila de vocês também. Já que nós estamos aqui falando sobre estrutura, né, que no edital está pedindo estrutura da FD, mesmo você entregando o arquivo zerado, faz de conta que naquele mês você não teve movimento, você vai entregar pelo menos o E100 com movimento. Qual movimento? Zero. Então, deve ser prestada informação. Você tem que entregar o E100 todo com zero, porque a escrituração fiscal digital é uma declaração. Se você não abriu a empresa naquele mês, você tem que prestar toda a informação, mesmo que ela seja zero. Agora nós temos aqui um E110 completo, né? Nós temos lá a identificação do registro E110. Esse aqui é a apuração do ICMS mesmo. Temos o total do débito, ajuste de débito documento, ajuste de débito apuração. Nós temos lá o total de crédito, estorno de débito, deduções, saldo apurado, ICMS a recolher. São todos os campos que vocês terão que aprender lendo no guia prático, tá? Mas eu vou dar algumas orientações aqui. Por exemplo, naquele primeiro campo lá que eu tenho a setinha, total do débito, quando vocês forem ler o guia prático, lá ele vai informar todas as validações e locais de onde eles buscam os dados. Então, quando eu tenho um documento fiscal e eu destaco o ICMS normal, ele vai falar, olha, eu busco esse dado aqui de onde? Do C190, da nota fiscal X, D190 e outros registros que estão informando alguma coisa relacionada ao ICMS. Na prática, o contador ou o dono da empresa ele tem que preencher esse campo. Mas se ele preencher errado, o arquivo não valida, ele dá um erro, fala, olha, você informou tanto, mas se eu pegar todos os documentos e fazer o somatório, deu esse valor aqui. O que você acha? Por que isso? Porque a FD não pode se auto preencher, porque a FD ela é uma declaração. E isso aqui tem muitas implicações legais. Como é uma declaração, você tem que declarar aquele valor, né? Nós apenas fazemos algumas validações do que você disse que está fazendo. Se você destacou esse ICMS errado, pelo menos no programa validador assinador, você pode verificar se esse ICMS está errado ou não. As empresas possuem, né, uma apuração de ICMS normal, né, de algum software comercial, então eles sabem quanto que deve ser pago de imposto. O PVA somente eles preenchem as informações detalhadas, documento a documento, item a item, e entregam para o Serpro, né, que depois é devolvida para a nossa Cefaz aqui, e essas informações são da Cefaz Amapá mesmo, de todos os nossos contribuintes da Cefaz Amapá. Outro ponto, tem um campo ali, né, ajuste a débito, né, DOC. Lembra do C197? Exatamente isso aqui. Quando tiver um documento e tiver um C197, ele vai ter um código ali, um MS alguma coisa. Alguns códigos vão levar tanto a crédito, a débito especial. E vocês, quando forem olhar o E110 nesse campo aqui, que é o terceiro campo do E110, vocês vão verificar como que é formado esse código. Quando eles falarem lá, quando o terceiro código for 1 e o quarto código for 0, o primeiro código é A, o segundo código é P, o terceiro código e o quarto código estarão informados no guia prático, tá? Sempre os dois primeiros códigos são a sigla, né, da UF. Aqui no Mato Grosso do Sul é MS, assim como vocês viram nas aulas anteriores, né, nos exemplos que eu uso. Mas do Amapá será AP. Ajuste a débito. Ajuste a débito, apuração. Nós também temos ajuste na apuração. Por exemplo, nós temos lá um benefício fiscal para transportadoras. Isso aqui é nacional, tá? As transportadoras têm um direito a um crédito presumido de 20%, desde que ele deixe de aproveitar quaisquer outros créditos. Tá vendo que isso aqui eu não preciso fazer documento a documento. Eu vendi aqui, eu tenho 20%. Basta que a empresa lance, digamos, uma dedução ou um crédito de 20% que estará lançado. Então, nós temos códigos de ajuste na apuração. Então, eu tenho um campo específico lá, eu preencho um valor, daí eu tenho que explicar esse valor onde? No E111, que nós vamos olhar daqui a pouco, tá?
No caso aqui, os estados podem estabelecer, né, que esse crédito presumido pode ser um crédito, pode ser uma dedução, depende da legislação do seu estado. Vai ter alguma portaria, algum decreto, alguma resolução que vai determinar quais são os códigos de ajustes, né, utilizados no seu estado. Temos outros campos aí, né, estorno de débito, saldo apurado, deduções e o imposto a recolher, tá? Então, essa aqui é uma apuração do ICMS normal, serão bem similares à apuração do ICMS-ST, tudo que eu disse aqui, e também ao de FICOM. A única diferença é que quando vocês estiverem lendo o guia prático, vai ter duas apurações do E310. Uma que é válida até 31/12/2016, a partir de janeiro de 2017 até a data atual. Então vocês deem uma olhadinha, a única diferença é que a apuração, né, válida a partir de 2017, ela é bem mais completa, tem mais detalhes com relação à apuração do FECOMP. Como eu disse antes, né, nós temos lá um ajuste na apuração, digamos uma dedução, né, eu tenho aqui uma dedução, e eu vou ter o E111. No E111 que eu vou ter o lançamento desse ajuste, né? Então, se por um acaso for lançado um ajuste na apuração, na nossa apuração de ICMS, nós temos que identificar esse ajuste. Onde que eu identifico? Pelo E111, como se fosse uma partida dobrada. No E110 eu coloco um valor e eu tenho que explicar esse valor no E111 por meio de um ajuste na apuração. Vimos aqui, né, um código de ajuste, né, o E111, o registro. O MS 040057 é uma dedução, né, só olhando o número, tá? Eu tenho o MS, que é a minha UF, no caso do estado do Amapá será AP. O 0 indica que é dentro da apuração do ICMS normal. E esse 4 indica que é uma dedução, tá? Isso aqui só de cabeça, a gente trabalha anos com isso. E no último campo do E111 nós temos o valor desse ajuste. Bem simplesinho, não é? Agora vamos para o nosso último registro que eu vou analisar nessa aula. Nós temos as informações aqui do nosso ICMS recolhido a recolher. Esse E116 é muito importante, tá? Que ele vai ter muito detalhamento com relação à nossa arrecadação, mas ele é composto por muitas tabelas internas, né? Então vocês vão ver no guia prático que muitas tabelas é o próprio estado do Amapá que vai alimentar. Eu tenho aqui o código de receita, só que esse código de receita aqui é do Mato Grosso do Sul. No estado do Amapá existe uma tabela. Eu posso até disponibilizar, acho que no nosso material restrito, eu vou disponibilizar o link das tabelas do estado do Amapá. Eu acho que na verdade eu posso até carregá-las, né? É uma tabela pública. Vou baixar aí do código de receita e dos códigos de ajustes utilizados no estado do Amapá. Tá certo? Agora vamos para o nosso resumão de aula para ter uma visão geral de tudo que nós vimos hoje.